E aí, galera, beleza? Estamos aí. Preparem-se para o que eu vou dizer, mas a última aula oficial, pelo menos esse ano, de conservação, pelo menos, beleza? Por quê? Porque a gente tem. Vocês têm que me entregar os resumos, né? Até o dia 30 agora. Então, acaba que acelerou muito as coisas. E teve muita aula que eu não consegui trabalhar com vocês, porque teve muita prova, né? Um período aí que a gente não sabia direito como gerir o tempo. Acabou que ah, vai faltar bastante matéria para terminar, conservação, mas aqui a gente fecha a parte avaliativa, né? Isso não quer dizer que eu não continue enviando posteriormente os vídeos para fechar o conteúdo. Até porque, como vai ficar disponibilizado no YouTube, não sei qual vai ser nosso destino ano que vem, mas de qualquer maneira o material ele vai estar disponível, então eu preciso terminar uma sequência lógica, pelo menos, de todos os cursos, né, todas as matérias. Então, conservação, hoje a gente vai ver algo relativamente interessante, né? A nossa aula então hoje é 3.4, módulo 3, conservação do solo, aula 4, erosão do solo. Então hoje a gente vai estudar aí os dois principais agentes erosivos, como eles atuam, etc. Beleza? Sem mais delongas, a aula, eu não sei, eu acredito que ela vai ser um pouquinho longa, tem bastante conteúdo, mas vamos aí, vamos estudar a erosão do solo, fechou? Bora! Então a erosão do solo, ela é o principal fator da degradação do solo. Então o solo pode sofrer degradação por N motivos, mas a erosão, digamos que é o principal deles, né? E isso vai afetar nas funções do solo. Então vamos lembrar lá, quais são as funções do solo, né? O solo, ele funciona como um filtro de poluentes, então uma chuva, né, ou um curso d'água que passa ali, ele pode ter uma determinada contaminação. Aquela água ela vai infiltrando por entre o solo e nesse caminhamento da água pelos macroporos do solo, ocorre uma filtragem desse solo. Essa filtragem é uma das principais ações do solo, por isso que a águas subterrâneas são em geral mais puras do que a água de superfície, porque para ela chegar em subsuperfície, chegar em profundidades, ela passou lá por todas as camadas de solo e isso acabou ocorrendo uma filtragem desse solo. Então, bom, o solo também ele vai estar lá no ciclo da água, no ciclo dos nutrientes, vai sustentar a biodiversidade do solo, tal. Então, tudo isso aí é a função do solo. Se eu tenho um solo degradado, ele não vai estar sustentando a biodiversidade, por exemplo. Eu não vou ter micro-organismos decompositores, eu não vou ter formação de matéria orgânica, eu não vou ter diversos fatores que dependem da biologia do solo. Então, degradação do solo é ruim porque afeta as funções do solo. O que é erosão do solo? É o processo de desgaste do solo, então ele vai sendo desgastado e a gente perde principalmente a camada superficial, que é o que tem o que na camada superficial? É onde a gente vai ter a matéria orgânica, a boa parte dos minerais e nutrientes, e isso vai ser causado pelos agentes erosivos, que a gente vai descobrir quem é. De estudar os agentes erosivos, vamos entender quais são os tipos de degradação do solo. São 3 principais tipos de degradação. A gente tem degradação química, que é perda de nutriente, perda de matéria orgânica, desbalanço de nutriente, a questão de salinização, tudo isso é degradação química. Eu estou separando de erosão, né? Estou falando de degradação, porque a degradação química, por exemplo, a salinização, ela não tem relação com a erosão, né? Mas é uma degradação do solo, eu estou aumentando ali os sais em superfície, isso aí pode causar um desbalanço
osmótico na planta, levar ela à senescência e tal. Então é uma degradação química. A gente tem degradação física. O que é degradação física? Compactação, então pelo rodado do trator, não necessariamente estou tendo erosão, selamento ou encrustamento superficial, a gente vai estudar isso mais a fundo, mas é quando eu pulverizo demais o solo e depois de uma chuva ele fica uma camada impermeável devido à desfragmentação daquele solo, né? Então, a hora que vem a água, ele se solidifica, né? E ele fica como se fosse um selante na superfície do solo. Excesso, falta da água, tudo isso aí é degradação física. E degradação biológica é redução da biomassa, redução da biodiversidade. Então, eu reduzo o equilíbrio no meio ambiente. Isso aí, se eu reduzo o equilíbrio no ambiente, eu deixo de ter patógenos predadores de pragas agrícolas. Então, o meu ambiente fica desregulado. Se eu tenho um solo fértil com uma biodiversidade rica no meu solo, muito provavelmente naquela biodiversidade do solo eu vou ter predadores a determinado patógeno na minha lavoura. E isso aí reduz a necessidade de aplicação de inseticidas, fungicidas, etc. Então, quais são os principais agentes da erosão do solo? O primeiro eu vou falar o menos comum, que é a erosão eólica. Então, é a erosão provocada pela ação dos ventos. Bom, já pode ter acontecido com alguns de vocês, de repente está lá na lavoura, né? E foi passado um arado, e foi passado a grade, foi passada a grade de novo para ficar bem fininho. E está um tempo muito seco e dá uma rajada de vento. A gente vê as partículas de solo se locomovendo. Partícula de solo se movendo do ponto A para o ponto B é erosão. Então a erosão é deslocamento de partícula de solo. Se a gente vê o solo em suspensão voando, isso significa que está ocorrendo uma erosão, né? Então ela está... onde que vai ocorrer isso de forma a se evidenciar, a ser um problema? Em áreas de grandes planícies, sem cobertura vegetal. Nos Estados Unidos tem uma frequência maior de erosão eólica, né? Então nessa região a energia cinética dos ventos desloca a partícula de solos. Em qual sequência? Areia, silt e argila. Então a areia, na verdade, é a última partícula a ser carregada. O silt ele é carregado quando tem um vento mais ou menos. E a argila, por ser uma partícula muito fininha, se ela está desfragmentada, qualquer vento eu estou levando a argila embora. Então a argila é muito facilmente carregada. O silt, mais ou menos. A areia já é mais complicado, né? Mas a gente sabe que o vento tem capacidade de carregar partículas de areia também. E o outro agente da erosão, que a gente, né, quando fala em erosão do solo, vem à mente, é a erosão hídrica, a erosão causada pela ação da água. E ela faz parte do ecossistema. A erosão hídrica não é assim, é algo ruim. A erosão, ela é um agente formador do solo também. Lembram lá da nossa pedossequência que a gente tem solos menos profundos no alto do morro, mais profundos no final do morro. Por quê? Porque à medida com que a rocha vai tornando-se solo, choveu, ocorre uma erosão natural e vai carregar essas partículas de solo para a parte mais baixa da pendente. O que é o erro quando a gente fala em erosão hídrica? É acelerar o processo erosivo. Acelerar o processo erosivo, aí o solo deixa de cumprir com as suas funções, beleza? As funções do solo ficam comprometidas. E como afinal ocorre a erosão hídrica? Ela ocorre em diferentes processos, beleza? Então, primeiro, o processo é o impacto da gota de chuva. Então, para ocorrer erosão hídrica, precisa de contato água-solo, né? Então, impacto da gota de chuva. Depois do impacto da gota de chuva, eu tenho a desagregação da partícula de solo. Então,
eu tenho uma partícula, imaginem agregados de solo sendo soltos devido ao impacto da gota, tá? Aí eu tenho o transporte das partículas. As partículas, bom, tá chovendo, ela vai ficar em suspensão na água e ela vai ser transportada. E depois do transporte eu tenho a deposição, beleza? Um parênteses, o que pode provocar a desagregação da partícula do solo? Não só o impacto da gota. Vamos pensar em um rio, né? Um rio tem um leito. Como que se formou aquele leito? Pelo movimento da água. Então a água possui uma energia e isso vai carregando digamos que carregando partículas de solo que estariam na beirada do rio. Então quando eu tenho a água se movimentando, eu tenho um barranco e eu vejo que ela está a água está descendo, está se movimentando por um sulco, né? Esse sulco, esse movimento da água acaba aumentando o desprendimento do solo, né? Pelo movimento da água em si. A gente vai ver que é por causa disso que a gente tem que tentar reduzir o tamanho da pendente e tal, mas isso aí ocorre bastante também. Então, o que desagrega o solo? Tanto o impacto da gota de chuva, quanto o caminhamento da água. O deslocamento da água promove a desagregação de partículas do solo também, beleza? Então vamos ver alguns fatores que influenciam a erosão. O primeiro fator que vai influenciar essa erosão hídrica é a chuva. Então, gotas de chuva, em geral, aí, com gotas do tamanho de 1 milímetro, ela tem um impacto a 15 km por hora. Uma gota, ela cai no chão a 15 km por hora. Essas chuvas que são de gotas maiores, aí a gente tem chuva com gota até 5 milímetros. O impacto dessa gota, quando cai no chão, é de 32 km por hora, mais que dobra a velocidade. Isso aí tem uma ação, o dobro de potencial de desagregação das partículas do solo. Aí a gente chega nesse mapa aí todo colorido, né? Não vamos ver ele em detalhe, mas esse mapa do estado do Paraná aí, ele indica a erosividade da chuva. Tá? O que seria a erosividade da chuva? É o poder que essa chuva tem em desagregar solo. Vocês veem aí que tem um pedacinho mais vermelho, um pedacinho mais claro, mais para o amarelo. Onde está mais escuro, mais avermelhado, é onde as chuvas são mais intensas. Então a gente tem aí, elas têm um maior potencial erosivo, né? Então, como que eu chego nos valores aí de erosividade? Eu vou considerar a intensidade da chuva. O que é a intensidade? Quantos milímetros por hora? Tá chovendo 10 milímetros por hora, então a cada hora eu vou acumular 10 milímetros. Tá chovendo 50 milímetros por hora, a cada hora eu vou acumular 50 milímetros. Isso é uma intensidade de chuva, milímetros por hora. Aí eu tenho a duração, quantas horas durou nessa intensidade, e eu tenho a frequência, a cada quantos dias ocorre essa intensidade. Então esse mapa, ele é um mapa que ele vem de históricos, né, coletas históricas de chuva, e eu tenho com isso, quanto mais intensa a chuva, por mais tempo essa chuva ocorre, e quanto menor o período de intervalo entre essas chuvas extremas, mais erosivo é esse local quando chove. Então a gente pega aqui o sudoeste do estado, próximo de Foz ali, são regiões que possuem uma erosividade muito alta. Quando chove, chove muito forte. A gente pega a região de Curitiba, Curitiba chove muito, professor, chove muito, mas chove em frequências menores. Curitiba, Lapa, a gente tem chuvas mais dias no ano, mas essas chuvas são menos intensas, diferente do sudoeste do estado, que é onde não ocorre chuva bem distribuída e quando chove, chove muito. Então, esse poder de desagregação é muito alto. Então, por isso que o mapa de erosividade no sudoeste ele é mais escuro, porque lá
possui uma erosividade mais intensa. Outro fator muito importante que influencia a erosão hídrica é a topografia. Tá? Bom, onde que a topografia vai influenciar? O grau de declive. Então, tenho diferentes declividades na pendente. Bom, um solo plano, eu vou ter ali um pouco de erosão hídrica, mas eu não vou ter um deslocamento de água. E o grande problema, quando a gente fala de erosão hídrica, é justamente o deslocamento de água. Então, quanto maior a declividade, mais rápida essa água vai correr. E quanto mais rápida ela corre, maior a energia cinética dessa água. Então vamos botar aqui o que é a energia cinética. Né? A energia cinética é a energia com que a água consegue deslocar partículas do solo. Quanto mais declivoso, mais rápido essa água passa. E a energia cinética ela vai ser favorecida pela velocidade de deslocamento e pelo volume de deslocamento. Quanto mais volume e quanto mais rápido passa, maior o poder erosivo dessa passagem. Beleza? Então, quanto mais declivoso, maior energia cinética. Mais energia cinética, mais a água quando passa vai carregar solo junto. Então, aquele sulco de solo que lá no começo da pendente ele é pequenininho, ele vai aumentando. Por quê? Porque a velocidade de escoamento é mais rápida. Beleza? Então, topografia, o grau de declive é muito importante. E além do grau de declive, a gente tem o comprimento dessa rampa. Então, a gente tem o comprimento de rampa. Bom, aonde que o comprimento de rampa vai influenciar? Vai influenciar no acumulado de água daí. Então, eu tenho uma rampa, né, assim, ó, ela é muito declivosa, mas ela é curtinha, então vai chover, eu tenho um poder erosivo aqui, mas a rampa é curta, eu não vou acumular muita água, o sulco não vai ser muito grande. Agora a mesma declividade, só que a rampa é bem maior, então eu vou acumular muito mais água, eu acumulo mais água, eu tenho maior volume de água e eu tenho uma grande velocidade de água, o poder erosivo aqui vai ser muito alto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fracionar essa rampa. Como que eu faço isso? Aí a gente vai ver questões de terraceamento, por exemplo. Né? O terraceamento, a água vem daqui até aqui e para. Ela vem daqui até aqui e para. Então eu pego uma rampa comprida e declivosa e eu secciono ela para não ter um acumulado de volume. Se eu reduzo o volume de enxurrada, eu reduzo a energia cinética, eu reduzo o potencial erosivo daquela chuva. Outra coisa ainda falando de topografia, aí é o formato da rampa. Então a gente tem rampas que concentram o escoamento de água, né? A gente tem rampas que o escoamento de água ele é distribuído, assim como no desenho que a gente está vendo. Beleza? Então, quanto mais essa rampa concentra o fluxo de água, pior. Né? Agora a gente tem uma pendente forte, mas essa pendente ela tem um formato que a água não corre para o mesmo lado, a água escorre para todos os lados, aí eu tenho um potencial erosivo um pouco menor. Entendido então a topografia? Então quais são relacionadas à topografia? Né? É o grau de declive, é o comprimento da rampa e é o formato dessa rampa que vai estar influenciando a somar esse fator que influencia a erosão. Né? Então, topografia é declividade, comprimento e formato da rampa. Aí a gente tem a ideia de o terceiro fator que influencia a erosão seria os atributos do solo. Então, os atributos do solo quais são, né? A gente tem a mineralogia. O que é mineralogia? A gente tem argila. Mas qual tipo de argila que a gente tem? É uma argila de alta capacidade de troca atiônica, com muita carga. Então, é uma argila que tem alta capacidade de se fixar. Essa alta capacidade de fixação, ela vai configurar uma resistência do solo à erosão hídrica. Outra coisa, o solo tem matéria orgânica a gente sabe que ela tem muita carga e ela também ajuda na fixação do solo
para não ter problemas de erosão. A textura, aí a gente tem muito silt, a gente tem areia, a gente tem mais argila, tudo isso aí é atributos do solo. A estrutura, o tipo de agregado que a gente tem, é granular, é colunar, e a permeabilidade. O que é permeabilidade? A facilidade com que esse solo tem de infiltrar água. Onde que isso vai influenciar? Eu tenho um solo e ele está descoberto, está chovendo, a gente viu que o importante, um dos principais causadores da erosão hídrica é o deslocamento de água. Para a água se deslocar, ela não pode infiltrar. Então, um solo que tem uma alta capacidade de infiltração de água, eu tenho um menor acúmulo de água na superfície. Então, mais dificilmente vai ocorrer o deslocamento de água. Se não ocorre deslocamento de água, eu não tenho energia cinética para desagregação do solo. Então, permeabilidade é muito importante. Como que a gente vai chamar essa resistência do solo à erosão? Erodibilidade. Então, a gente tem solos, quanto maior a erodibilidade do solo, mais esse solo é sensível à ação da erosão hídrica. Quanto menor a erodibilidade, mais esse solo é resistente a questões, a erosão hídrica, beleza? Então, um solo com uma baixa erodibilidade, ou seja, um solo com dificuldade de sofrer erosão, ele vai ter argilas de melhor carga, então uma mineralogia mais interessante, onde o meu solo ele é mais estável, eu tenho mais matéria orgânica, eu tenho uma melhor infiltração de água, beleza? Como que eu promovo uma melhor infiltração de água? Maior quantidade de raízes, então plantio direto, tá? Bom, não vamos entrar nesse contexto, mas entendido então a erodibilidade, quanto maior a erodibilidade, mais suscetível esse solo é a sofrer erosão hídrica. Outro fator muito importante que interfere na erosão hídrica é a cobertura vegetal. Seja a cobertura morta ou viva. Então, se eu tenho uma palhada sobre o solo, a gente já viu, a gente não vai ter o impacto direto da gota de chuva sobre o solo, então eu reduzo aquela desagregação das minhas partículas de solo. Se eu tenho a cobertura verde ainda, né? Não é a palhada, é a cobertura enraizada no solo, além de não ter o impacto de gota de chuva, o deslocamento de água é bem mais difícil, porque as minhas plantas elas estão ancoradas no solo. Então a água ela vai passando, imagina a velocidade de água correndo numa lajota, ela é muito rápida. Se eu tenho um gramado, a água ela vai se deslocando, vai batendo ali nos gramados, né? E vai se deslocando de uma forma mais lenta. Um deslocamento mais lento da água, uma menor energia cinética. Menor energia cinética, menor capacidade de erosão hídrica do solo. É isso aí. Bom, entendido o que colabora ou não para a erosão hídrica acontecer, a gente vai agora estudar as formas de erosão hídrica. São 4 principais aí, né? Então a gente tem a primeira, que seria a erosão por salpicamento. Então o que é isso aí, salpicamento? Deve ser o impacto da gota de chuva sobre agregado instável num solo nu. Então a gente tem um solo descoberto e onde ocorre o impacto da gota de chuva, no impacto de gota de chuva, além de desagregar a partícula do solo, essa partícula do solo também se locomove. Partícula do solo em deslocamento é erosão ocorrendo. Mas professor, 1 centímetro? Bom, pense numa chuva ocorrendo com milhares de gotas caindo e vários centímetros de partículas se locomovendo. Isso aí é uma erosão a ser considerada. Mas é claro, o principal problema é a desagregação do solo, é bater naquela partícula e essa partícula se desprender. Aí, o que era um agregado grande, difícil de ser carregado,
Ele vira um monte de agregado pequenininho ou partículas soltas mesmo. Essas partículas pequenininhas são facilmente carregadas pela água, tá? Outra coisa que a erosão por salpicamento pode ocorrer é o tal do selamento ou encrostamento superficial. Isso aí ocorre muito em áreas de olericultura. Para montar o canteiro, o pessoal passa um water encanterador e deixa muito pulverizado. Quando chove, forma aquela camada de solo laminada em cima. Aquilo ali, cara, dependendo, às vezes eu plantei uma semente, cenoura, alguma coisa assim, choveu, dependendo do grau de laminamento naquele canteiro, a plântula não consegue emergir e eu perco todas as sementes que eu coloquei, né? Tamanho problema ocasionado pelo salpicamento. Por quê? Porque quando a chuva cai, quando a gota dá o impacto, vira um monte de partícula muito fininha. Essas partículas muito fininhas, elas vão entupir os meus macroporos. Lembra lá? Microporos, macroporos. Macroporos é por onde a água é drenada. Aí como vai entupir aquilo ali, vai formar um selo. Definitivamente um selo na superfície do solo. Esse selo não deixa a água infiltrar, então posso ter problema de falta de umidade embaixo dessa crosta e eu tenho um problema de dificuldade de emergência das plântulas que eu semeei, por exemplo, né? Então o selamento superficial é muito complicado, muito perigoso mesmo. Traz prejuízo grande aí para o campo. Outro evento, outro tipo de erosão hídrica é a erosão laminar. O que é erosão laminar? Bom, a gente já fala, né? Uma lâmina. Então ela não vai formar aqueles sulcos. O que ocorre muito, muita gente que chama a erosão laminar de erosão entre sulcos. Porque se está ocorrendo a erosão em sulcos, está num grau tão grande de erosão que entre os sulcos está ocorrendo a erosão laminar. Não é porque você não está vendo o sulco que não está ocorrendo a erosão. Então, é a perda de camada superficial de forma homogênea, forma constante. A gente está vendo aqui nessa foto essa raiz, né? O horizonte de solo, ele ficava lá em cima, né? E foi se perdendo o solo, é uma declividade muito grande, vai perdendo o solo de forma laminar e a raiz vai ficando exposta. É interessante essa imagem. Outra coisa que pode acontecer, não é muito fácil da gente ver erosão laminar, mas a gente vê muito em áreas de pastagem degradada. O que acontece? A gente fica com aquelas toceiras expostas como se fosse nos morrinhos. O que é um morrinho onde está aquela toceira de pasto? É onde tem raiz e a raiz conseguiu segurar um pouco do solo. Todo o resto em volta, onde está em volta daquele morrinho, é solo que foi perdido por erosão laminar. Então, isso é muito característica de áreas de pastagem mal manejadas, áreas de pastagem degradadas. Aí a gente vai falar um pouco da erosão mais conhecida, né? Quando fala em erosão hídrica, é isso aqui que vem na mente, que é erosão por sulcos, ou mesmo vossorocas, né? O que é uma vossoroca? É um sulco muito, muito grande. A gente chama de vossoroca quando o trator não passa mais por cima. Quando o implemento não consegue atravessar esse sulco, aí começa a ser uma vossoroca. Então, caracteriza-se pela formação de canais de diferentes profundidades e diferentes comprimentos. Então, a gente tem geralmente no alto da pendente, o sulco ele é menor. Aí vai chovendo, vai acumulando água, vai ganhando energia cinética e sulcos vão ficando maiores, assim como na imagem que a gente está vendo aí, né? Então, nesses sulcos ocorre a concentração de água das chuvas, aumentando o poder erosivo devido ao ganho de velocidade, ao ganho de volume, consequentemente, o aumento da energia cinética da água. A gente fala o tempo todo em energia cinética quando está falando de erosão hídrica, porque a energia cinética vai vir justamente do aumento de volume e aumento de velocidade de deslocamento dessa massa de água. E por último, e não menos importante, erosão por solopamento. Isso aqui não está muito ligado à agricultura em si, porque é característico de regiões de muita declividade, que é justamente o pessoal chama, né, de desabamento,
um grande evento de perda de solo, né? A gente tem muito isso, principalmente aqui na região sul, durante o verão, que a gente tem chuvas torrenciais, né? Com uma alta erodibilidade, chuva muito intensa durante um bom período de tempo, ocorre uma avalanche de solo, né? Isso aí, tecnicamente, a gente pode chamar de erosão por solopamento, beleza? Vocês hoje, a gente teve uma ideia sobre a erosão hídrica, tal, os principais agentes. Geralmente, em sala, a gente trabalha bem mais detalhadamente, cada um discute e tal, mas é isso aí. Esse é o básico que vocês precisam saber. As próximas aulas, então, eu vou jogando aqui, mas aí já não vai ser necessário resumo. Essa é a última aula que vocês vão fazer um resuminho para mim aí, bem caprichadinho e tal, para avaliar a notinha de 2 pontos lá. Dúvidas? Estou aqui. Tem meu e-mail, tem o Classroom e tem o WhatsApp, que tem sido a melhor forma de tirar dúvidas. Às vezes no Classroom passa batida, muita mensagem lá, eu não consigo acompanhar. Mas pelo WhatsApp é mais fácil, porque daí fica registrado ali, às vezes eu volto, não respondi esse aluno ainda, vou lá e respondo. Mas pode deixar comentário até no YouTube aí, que eu tento responder na medida do possível, show? É isso aí, galera. Até a próxima aula e vamos seguindo em frente, né? Aproveite e copia.